Hola, ¿todo bien? Me llamo Jackson Costa, yo soy el maestro profesor de español acá en UPT ese año. Soy estudiante de letras modernas en UESB y estoy casi terminando mi graduación. Hoy es nuestra primera clase de español en el portal de la Universidad para Todos. Empezaremos por la base, ¿todo bien? Entonces, hablada por mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, então o espanhol é essa língua que é falada por mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, como já expliquei para vocês nas nossas aulas online, nas nossas aulas síncronas, tá? Idioma oficial em 21 países, então 21 nações falam esse idioma, né? O espanhol, o castelhano, então faz um termo ou outro, como eu expliquei para vocês, tá? O interesse em esse idioma é vencido por la rica produção literária, então essa produção literária foi responsável por disseminar esse interesse pela língua espanhola, pelo idioma, tá? Pela língua espanhola ou castelhana, tá? E como obra que deu esse pontapé de interesse pela língua espanhola, temos Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, que foi responsável por começar esse interesse pela língua castelhana espanhola, tá? Então, Cervantes com Don Quijote ensinou sua língua ao mundo e também difundeu muito de sua cultura. Então, essas obras, vocês vão perceber, e eu sempre falo isso para vocês, se vocês quiserem viajar pelo mundo todo sem entrar no avião, ou no navio, ou de ônibus, só pegar um livro e ler, tá? Então, pela leitura você consegue ir para vários lugares no mundo todo, e até para fora do mundo também, né? É a mesma coisa que acontece com os filmes. Quando você assiste um filme, você senta para assistir um filme, você se joga na história, no enredo que está sendo contado ali, e aquilo vai, a sua imaginação vai criando cenários, e isso é muito bom, tá bem? Então, Cervantes, com Don Quijote, ensinou sua língua ao mundo, então olha a importância dessa obra literária, né? E também difundiu muito da sua cultura. Então essa cultura que era tipicamente espanhola foi difundida por essa obra. Então é isso que acontece hoje em dia com os grandes autores da literatura mundial. Então a gente tem lá, por exemplo, um exemplo clássico muito bom sobre a língua castelhana espanhola, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez leva a Colômbia nas obras dele, tá? Ele leva a América Latina nesses escritos dele, tá bem? E dia 23 de abril é celebrado o Dia del Idioma Espanhol. Então, 23 de abril é celebrado o idioma espanhol. Essa data foi promulgada pela ONU, tá? E essa data é a data de morte de Miguel de Cervantes. Então, é por isso que a ONU resolveu promulgar essa data de 23 de abril para celebrar o idioma espanhol. E esse aí é o mapa dos locais que tem o espanhol como língua oficial. Então, a América Latina a gente vai perceber que é quase toda, tá bem? E aí, eu trouxe essa imagem para vocês porque ela é muito interessante. Então, é desse alfabeto, que é o nosso assunto da aula de hoje, tá bem? É desse alfabeto proto-sinaítico que a gente vai evoluindo, que esse alfabeto vai evoluindo a ponto de ter esse alfabeto latino moderno, que é o alfabeto que nós utilizamos hoje na língua espanhola e no português também, tá? Na língua espanhola eu tenho aí a maioria das letras que vão aparecer nesse alfabeto, e aí são 26 letras, tá? E no alfabeto da língua espanhola ou castelhana nós temos 27 letras que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco com alguns exemplos de palavras que começam com essas letras, tá? Então esse alfabeto vai evoluindo desde o alfabeto proto-sinático, que é o alfabeto primeiro, até o alfabeto latino moderno, que é o que a gente adota hoje no nosso português, né? Principalmente depois da reforma da reforma ortográfica, que foi promulgada em 1990 e passou a ser obrigatória em 2009, né? E no espanhol a gente só vai acrescentar mais uma letra aí nesse alfabeto latino moderno, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então temos aí o alfabeto espanhol. Então, se vocês perceberem, a letra que é a letra a mais é o N, tá? Essa letra é do alfabeto espanhol, é exclusiva do alfabeto espanhol. Então, temos lá 27 letras formando esse alfabeto, que é a base da língua espanhola, assim como é a base da nossa língua portuguesa também, com exceção desse N, né? Todas as letras do alfabeto em espanhol são letras femininas. Então, é la A, la V, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la Ñ, la O, la P, la Q, la R o la R,
la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y, la Z, tá? Eu tenho aí as palavras para vocês perceberem como esse som funciona. Então, eu tenho aguacate, bonito, casa, despacio, exquisito, flaco, gente, hola, idioma, jardín, kilómetro, lejos, muñeca, niño, yandú, obligado, pimienta, queso, ropa, sucio, también, uva, voz, web, serografia, ya, zorro, tá? Eu tenho aí, essas são as 27 letras do alfabeto com esse exemplo para vocês, tá? Ao final dessa aula, vocês vão ter a tradução dessas palavras. Então, vocês vão perceber que tem muita coisa aí que é falsos cognatos e cognatos verdadeiros, tá? Então, é importante que vocês estejam atentos a isso. Todo mundo já sabe que é um falso cognato, né? Aquela palavra com escrita igual ou parecida, mas com significado diferente, né? E por aí vai. Então, esse é o alfabeto em espanhol, que é a base do idioma. Então, é importante que a gente saiba essa base para que a gente consiga entender esse idioma, tá bem? E para terminar nossa aula de hoje, eu tenho aí esse poema, tá? Esse poeta que é Octavio Paz, que ele foi um poeta ensaísta e diplomático mexicano do século passado, ou seja, do século XX. Ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1990. Aqui. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la niebla. Aquele conselho que eu sempre dou para vocês: consumam cultura da língua que vocês querem aprender. E para terminar, eu tenho aqui indicação de uma película, tá? Um filme para vocês chamado Un Cuento Chino. É um filme argentino que vai contar a história desse homem aí. Essa vaca é bem significativa pro filme, vocês vão perceber se vocês assistirem, tá? Então tente assistir Un Cuento Chino, é um filme muito engraçado, um filme muito interessante, e é uma produção latino-americana, é uma típica produção latino-americana, e creio que vocês vão gostar. Muitas gracias, los veo en breve.